que tá em casa. Ele vai a pé de casa. Impressionante. A mansão da Tijuca é ali perto. É o local dele. E ele tá perto do Maracanã do Nilton Santos ao mesmo tempo. Eu não sei como isso, porque eles estão distantes. Aí também não. Estou perto de casa ontem, perto de casa hoje. Ué, como isso? É a mansão do Rio de Janeiro. A casa anterior era perto do Nilton Santos. A atual não, é perto do Maracanã. É perto, não. Do que o Abel falou, metade é verdade. Eu posso vir a pé pro Maracanã. 1,5 km da minha casa até aqui é uma boa caminhadinha. Hoje, com 29 graus aqui no Rio de Janeiro, de vez em quando aqui vem um ventinho, né, que dá uma aliviada na sensação térmica aqui no Rio nesta quinta-feira, mas a temperatura é essa, 29 graus, e ainda vai esquentar mais ao longo do dia, embora haja previsão de chuva ao longo desta quinta-feira. Mas não é mansão, não. É a parte que não é verdade. Eu não moro em mansão. É um apartamento com 81 metros quadrados, nunca pode ser mansão, né, Abel Neto? Rafa, você que respira os ares cariocas, como está o sentimento do torcedor tricolor? Que vai ter que reverter, perdeu o primeiro jogo. O sentimento verde, branco e grená está em alta. A gente percebe uma torcida muito empolgada para o jogo de hoje, né? Foram seguidos antecipadamente, promessa de Maracanã lotado essa noite aqui para o jogo contra a LDU. É a tal história de exorcizar um fantasma. Isso está sendo batido desde que se soube que o Fluminense iria enfrentar a LDU. Inclusive recebi até contatos de torcedores do Fluminense 2 dias depois da vitória sobre o Boca na Libertadores, aqui no Maracanã, naquele inesquecível para a torcida do Fluminense, 4 de novembro de 2023. E aí um amigo disse assim, sabe qual a vantagem de ser campeão da Libertadores? Eu respondi, jogar o Mundial. Ele não, enfrentar a LDU na Recopa, porque na semana anterior a LDU tinha sido campeã da Copa Sul-Americana. Então, existe todo este sentimento e o torcedor espera realmente que o Fluminense hoje consiga vingar as perdas de 2008 e de 2009. Apesar de terem sido 2 títulos que o Fluminense perdeu para a LDU, tem um lado positivo nesse confronto. As 4 vezes que os 2 times se enfrentaram aqui no Maracanã, o Fluminense venceu todas. Isso é um ótimo indício para o jogo dessa noite. Mas passa muito pelo início da partida, né? Se o Fluminense vai ter atitude, vai transformar o controle técnico em verticalidade, em finalizações, em volume de conclusões, para poder chegar ao gol defendido pelo Alexandre Domingues, que, aliás, deu uma entrevista ao goleiro da LDU há cerca de 2 dias, reconhecendo que vai catimbar, vai fazer cera, vai sujar o jogo, enfim, tudo que tiver que ser feito essa noite aqui no Maracanã para voltar com a taça, a LDU vai fazer. Então o Fluminense tem que ter, acima de tudo, os nervos no lugar para poder conduzir o jogo até o seu objetivo principal, que é vencer por 2 gols de diferença ainda no tempo regulamentar. O que não ajuda é a arbitragem. Facundo Tejo é um árbitro argentino que ficou mundialmente conhecido pela permissividade do antijogo na partida entre Portugal e Marrocos na Copa do Mundo no Catar. É muito pouco condescendente, muito pouco incisivo, poucos acréscimos. É um árbitro que não pune o antijogo. E essa é a preocupação o Fluminense tem para o jogo dessa noite, Abel. Poucos acréscimos? Na Copa do Mundo tinha 14, 15, 13 minutos. Mas Portugal e Marrocos não teve, vai ver aí, ó. Ah, é? Tomara que faça uma boa arbitragem. Pode estudar, pode pesquisar. Vou pesquisar depois, mas eu acredito no amigo. O Rafa ficou com esse jogo na memória. Impressionante. Para os marroquinos, esse jogo demorou 5 dias. O Rafael Marques achou que foi rápido. Esse jogo não terminava nunca. Como ele falou que foi rápido esse jogo? Esse jogo não terminava nunca para Marrocos. Eu e milhões. Mas olha só, eu até concordo com as críticas, mas elas não têm origem em mim, não, hein? E se tivessem, eu assinaria sem nenhum tipo de problema. Porque eu concordo com as críticas. Foi um árbitro condescendente com a cera, sim. O Pepe... aqui eu tenho inúmeras críticas, ao final do jogo lá na Copa do Mundo reclamou, e pra mim com razão. Olha só, hein? Vamos ouvir agora do corneteiro Rafa Marques as novidades do Fluminense. Ganso, não é isso? Ganso é uma delas, né, o Rafa? Ganso é uma delas, volta ao time hoje, normalmente no meio campo, a não ser que o técnico Fernando Diniz surpreenda e resolva deixá-lo no banco, mas aí se for para colocar o John Kennedy, a tendência é que saia o Martinelli, não que saia o Ganso. Então o Ganso está em condições, foi preservado no fim de semana, vai jogar hoje. O Fluminense também tem a volta do Felipe Melo na zaga, compondo a dupla com o Thiago Santos, e a volta do Keno no ataque, compondo lá a trinca ofensiva com o Cano e também com o John Arias. A propósito, o Cano é uma outra arma importante para o Fluminense essa noite, sempre é. Ele tem 86 gols marcados com a camisa tricolor. 50 aqui no Maracanã. Ou seja, a intimidade que o atacante argentino tem com esse estádio é incontestável, e isso pode ser mais um elemento a ajudar o Flu a levantar esse caneco logo mais diante da LDU. Então, Abel e amigos, não dá para a gente fugir muito de uma vala comum. Talvez haja uma dúvida em relação à lateral esquerda. Se o Marcelo estiver relacionado, o Fluminense não divulgou a lista de relacionados para o jogo,
ele vai ser titular. Marcelo dificilmente começa um jogo decisivo no banco de reservas. E aí o Diogo Barbosa fica no banco. Se o Marcelo não estiver relacionado, obviamente, o lateral esquerdo será o Diogo Barbosa. Essa é a única dúvida na escalação, a meu juízo, para o jogo dessa noite, porque apesar de ter treinado o time no 4-2-4, o Diniz não vai provavelmente abrir a equipe. Normalmente, o John Kennedy é uma arma, a primeira, para o decorrer dos jogos nos quais o Fluminense não está alcançando a sua meta. Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo. E aí a dúvida, Marcelo ou Diogo Barbosa, André Martinelli Ganso, Arias, Cano e Keno, o Flu para essa noite. Aí a exceção do Samuel Xavier, que ainda está se recuperando aos poucos da contusão, deve ficar no banco de reservas, é o chamado, quem sabe, Fluminense ideal para o jogo dessa noite.